Tassiana, você como diretora técnica da Mais Saúde, especialista na área de fonologia, eu queria que tu trouxesse para nós um exemplo de um trabalho em conjunto que já foi desenvolvido do PCA, né? Uhum. Qual foi o ganho, a equipe técnica que você junto trabalhou nessa empresa, porque é um programa, hoje, digamos assim, ele é bastante divulgado, mas pouco, né, levado a sério por algumas organizações, né, Silvano? Quem sabe as maiores, a gente trabalha, né? Eu e o Silvano trabalhamos numa organização que a gente trabalhava nisso, até por um período você também trabalhou nessa organização, substituindo uma colega sua, né? Mas assim, esse trabalho em equipe, de técnicos de segurança, de profissionais da área, como que é trabalhar com vários profissionais, né, para um bem comum, para eliminar o ruído na sua fonte. Traga um pouco dessa experiência vivida para nós, por gentileza. Eu acho que primeiro de tudo assim é muito importante a gente considerar o que é um PCA, o que é um programa de conservação auditiva. Quando a gente fala num programa, né, é um programa, então é uma situação onde eu tenho diversas atividades acontecendo de forma dinâmica e contínua. Né? Então não adianta eu ter um papel guardado dentro da gaveta, né, nomeando isso como um programa e não estar fazendo nenhuma ação dentro da empresa, né? Então quando eu falo em programa, eu tenho que pensar em todas as etapas desse programa. E é muito interessante porque quando a gente vai fazer então a idealização desse programa dentro de uma empresa, você vai seguir a mesma hierarquia do que um PGR, do que um programa de gerenciamento de riscos, né? Porque você tem que seguir essa hierarquia até chegar lá na ponta, que é o exame e o diagnóstico, que vai nos dizer se esse cara está alterado ou não. Né? Então, assim, hoje o que eu vejo, tá? Eu vejo as pessoas, assim, considerando ainda o PCA muito como um relatório, né? Eu tenho um programa de conservação auditiva na minha empresa. Tá, mas o que vocês fazem? A gente faz os exames e a fono diz se está alterado ou se está normal. Isso não é PCA. Tá? Então, o que é o programa de gerenciamento? Vai ser as ações que eu vou estar desenvolvendo diante dessa informação que eu tenho. Ok, eu tenho alterados, o que eu vou fazer com isso? Eu vou lá ver a fonte, vou ver o nível de ruído. Daí o que começa? O trabalho multidisciplinar. Legal. Aí eu começo a envolver as áreas. Então, tudo bem, eu tenho um conhecimento, eu sei o que é, como analisar o nível de ruído, olhar no PGR, no inventário de riscos, tudo isso, né? Mas eu vou estar junto com o meu colega aqui, né, o engenheiro, o técnico de segurança, analisando bem isso e principalmente pensando nas ações, o que eu vou fazer para então, que nem lá no PGR eu tenho que olhar, primeiro eu vou ver se eu consigo tirar esse risco. Não consigo, eu preciso diminuir esse risco. Não consigo, ok, então eu vou ter que atuar com a pessoa, com o indivíduo. Vou usar o EPI. Né? Assim vai indo a hierarquia. Né? E hoje a gente faz ao contrário. A gente vai direto para o EPI. A gente não pensa no ambiente, a gente não pensa na fonte, a gente não pensa em nada. Então o programa de conservação auditiva ele vem para fazer toda essa análise. Né? Então eu vou começar lá, né? Então tá, esse cara tá nesse setor, o nível de ruído, o que eu faço aqui para melhorar isso? Ok, atuei aqui. Não é isso. Eu vou ver o treinamento. Será que ele tá bem treinado? Será que ele usa bem esse EPI? Será que ele sabe colocar? Será que ele cuida? Então eu vou treinar de novo. Então assim, eu vou ir usando de todas as fases, né, de um programa, das ações e tudo que a gente precisa para direcionar esse funcionário para tentar, ok. Então a partir de agora eu sei, eu garanto que ele não pode mais piorar com essa perda aqui dentro. Se ele está piorando é um fator externo. É um fator dele, é orgânico, né? E assim eu vou trocando ideia com o médico, eu vou trocando ideia com a engenharia, com o técnico, eu vou trocando ideia com o setor de compras, porque é ele que compra o EPI. E quando eu vou indicar o EPI, eu teria que, se eu tenho o programa de conservação auditiva, analisar a perda auditiva desse cara, ver que ele tem uma perda em 4.000 Hz e indicar um protetor que atenue mais em 4.000 Hz. Às vezes eu tô dando protetor lá porque, atenua, né, sei lá, 13 decibéis. Mas na verdade é a média geral do que ele me dá ali. Tá, e quando eu abro a ficha técnica desse EPI e eu vejo que na verdade ele atenua mais em 8.000 do que em 4.
né? Então, se eu quiser atuar mesmo na prevenção desse cara, para estabilizar esse 4.000 Hz dele, eu preciso indicar um EPI correto para esse 4.000 Hz. Eu preciso abrir a ficha técnica desse EPI. Uma observação que você fez enquanto falava, Tassiano, que há lugares que apenas faz uma diagnose e chama de programa. E não é só para essa questão, isso eu vejo em E se faz o diagnóstico, que eu falo que eu chamo, né, o controle evolutivo, quer dizer se está desencadeando, se está agravando, se está estável, se não está, porque eu tenho desencadeamento até dentro da normalidade, né? Eu tenho na norma referência para isso. Eu posso dizer que esse cara ainda está com audição normal, mas ele já está desencadeando, porque quando ele entrou aqui ele ouvia em 0 decibéis e agora ele está ouvindo em 25. Então ele desencadeou já dentro da normalidade. Olha aí o nível de prevenção que eu já posso atuar nesse cara. Ainda normal. De audição e tá Sim, ainda normal. Então, gente, assim, é muita coisa. E claro que a gente acaba aqui, né, envolvendo todo o assunto, mas o trabalho multidisciplinar, ele é fundamental hoje para a saúde e segurança do trabalho. Ninguém faz mais nada sozinho, até porque cada um vai agregando aí com as suas áreas, né? Pra te ver, eu lá, falando uma perda auditiva, olha tudo que eu já tive que chamar. Eu tive que ver risco, eu tive que ver medição de ruído, eu tive que ver EPI, treinamento, ficha de EPI, tudo isso.